Desenvolvimento tecnológico e inovação é o grande tema para a edição de hoje do programa de entrevistas dos canais portugueses. São meus convidados os especialistas nesta área, Paulo Andrés e Rui Ferreira. Paulo Andrés é empreendedor, investidor, autor de livros e há muitos anos que faz conferências por todo o mundo a falar em desenvolvimento tecnológico e inovação. Rui Ferreira foi durante anos o líder da empresa pública de capital de risco em Portugal. Obrigado a ambos. Vou começar pelo Paulo. O Paulo e o Rui esta semana participaram em Macau em várias iniciativas desta área que agora está muito em voga e para muitos que será a área do futuro. Que balanço é que faz destas participações que tiveram esta semana em Macau? Eu acho que Macau tem aqui um grande potencial de se tornar, de facto, não só no papel, mas na realidade, o hub de ligação entre a China e a Europa e os Estados Unidos. E isso foi reforçado durante esta semana que tivemos aqui em Macau, em todas as conversas, e vejo aqui um grande interesse da comunidade de negócios aqui de Macau, no sentido de eles começarem a investir em empresas inovadoras de tecnologia e tornarem-se os business angels. E por isso eu fiquei muito admirado com o entusiasmo de muitas pessoas e também com o empenho do governo de Macau, porque muitas das políticas só têm sucesso se o próprio governo também estiver alinhado com esses objetivos. Rui, qual é o ponto da situação daquilo que conhece de Macau, destes contactos, de outros contactos que tem mantido ao longo dos últimos tempos com Macau? Qual é o ponto da situação que se pode fazer nesta área? Em que ponto é que Macau está, digamos assim? Eu diria que Macau está num ponto de partida. Todos os instrumentos que estão pensados, que fazem parte do chamado ecossistema local de apoio ao empreendedorismo. Tivemos essa prova, de facto, nos eventos em que nós temos estado nos últimos dias e também nos contactos anteriores. Existe, de facto, aqui um ecossistema que está pronto a ser dinamizado, desde, como o Paulo referiu, os Business Angels, desde o apoio que o Governo faz incondicional à dinamização destes instrumentos e até inclusivamente a organização do conjunto de concurso de ideias que aconteceu ontem também, e temos também o 929 Challenge, por exemplo. No fundo, há um conjunto de iniciativas que já estão no terreno. E com alguma aderência, fiquei também contente de perceber que empresas, por exemplo, do Brasil, muitas de Portugal, já vêm a estes concursos para serem reconhecidas e identificadas e o mercado de Macau, e não só, e a ponte que faz com a China e com todos os operadores, por exemplo, financeiros. Tivemos contato com muitos operadores de capital de risco privados que estão a atuar neste mercado com muita curiosidade a perceber o que é que estava a passar. Portanto, é um sinal que o ecossistema está a ficar pronto para ser dinamizado. E, e as pessoas que participam e participaram nestas iniciativas são pessoas já com conhecimentos, ainda estão a aprender a dar os seus primeiros passos? Eu diria que quem vem como curioso e que já está habituado a um ecossistema e como funciona, como por exemplo esses investidores privados e nós próprios, quer dizer, que já vimos de uma experiência da Europa, no fundo percebe-se que ele existe e estão aqui para dar esse apoio. No fundo, e como uma ponte para dinamizar aquilo que vem a seguir. Onde é que talvez não exista ainda, digamos assim, e é natural, porque estamos a começar, digamos assim, naquilo que são os resultados, porque ainda está muito embrionário e estamos à espera agora, enfim, algumas edições aconteceram destes concursos, agora gostaríamos de ver, quem está de fora, era já empresas a serem apoiadas como um efeito demonstrador para atrair outros players para este ecossistema. Paulo, quando falamos nos anjos do investimento, estamos a falar de empresas emergentes, ou melhor, de investimento em empresas emergentes? Não, os Business Angels, que é o termo que é usado, são pessoas que investem em empresas, em negócios inovadores, mas também em negócios tradicionais. Muitas vezes, nos países onde as comunidades de Business Angels
começaram e têm muito êxito, muitas vezes os investidores vêm dos setores tradicionais e eles preferem investir em empresas inovadoras, mas naqueles setores. E por isso nem sempre os clubes de Business Angels investem em empresas altamente disruptivas. Também investem, mas não é só esse tipo de projetos que eles investem. E como é que sentiu o mercado nesta área aqui? Vamos lá ver, aqui em Macau o mercado dos Business Angels está a nascer. Já existe vários investidores de Business Angels aqui em Macau, que já investem em startups, por isso não é uma novidade completa, mas não existe uma organização, uma estrutura que tente agregar, que tente partilhar conhecimento, partilhar deal flow, ou seja, as oportunidades que aparecem, e por isso Macau está numa situação, como eu diria, Portugal estava em 2007, quando começou a atividade de Business Angels em Portugal. Quando falamos de startups, Rui, estamos a falar concretamente, para quem domina menos estas matérias, estamos a falar do quê? Eu posso pegar na definição portuguesa, que, enfim, já foi devidamente debatida no nosso ecossistema e que deu lugar a uma lei, inclusivamente em 2023, que diz que uma empresa com menos de 10 anos, com menos de 250 trabalhadores, portanto, é muito semelhante àquilo que é uma PME, mas que tem um potencial de crescimento bastante relevante, e isso talvez seja aquilo que diferencia uma PME normal daquilo que é uma startup. Uma PME normal pode ser constituída no ato e ela, enfim, desenvolver-se, mas pode ser, por exemplo, enfim, com uma estabilidade de vendas e para um próprio autoemprego. Aquilo que é uma verdadeira startup é que existe, de facto, esse potencial grande crescimento e de atração de investidores, não só de business angels, como também de capitais de risco, depois consigam fazer aquela escalada que se chama os ciclos de vida, os estádios de financiamento, até chegar aos famosos unicórnios, não é? E, no fundo, a definição de startup já incorpora um bocadinho esse potencial de crescimento que qualquer startup deve ter. E depois há o risco, não é? E nesse aspecto o Paulo tem, aliás, um livro que foi publicado para Forbes. Eu diria que não é um livro normal, porque rapidamente eu ligo hoje, ou tive na preparação da entrevista a oportunidade de ver algumas declarações suas, de que o mercado americano acredita, ou deixa-me fazer a pergunta ao contrário, o Paulo Andrés tem mais crédito no mercado americano do que no mercado português? Eu acho que sim. O livro atingiu a posição número 1 de vendas nos Estados Unidos, na Amazon e também na Barnes & Noble, e não atingiu o número 1 de vendas em Portugal, e por isso, para essa resposta, eu tenho mais credibilidade nos Estados Unidos do que em Portugal. Não diz credibilidade, diz crédito. Crédito, ok. De crédito. Relativamente à questão do risco, o risco é o principal fator inibidor do desenvolvimento do ecossistema empreendedor, porque é o principal fator de que leva as pessoas a não criar o seu próprio negócio. Existem vários estudos internacionais, existe um Global Entrepreneurship Monitor que diz exatamente isso. Diz, por exemplo, a nível da China, que estamos aqui a falar, cerca de 60% das pessoas que identificaram uma boa ideia de negócio, 60%, identificar uma boa ideia de negócios, não vão fazer nada nos próximos 3 anos para estudar ou tentar fazer qualquer coisa dessa ideia. Por isso, existe aqui uma aversão ao risco muito, muito grande na China e na Europa e em termos gerais. E nesse livro o que o Paulo faz é dar muitas dicas, eu diria centenas de dicas, se não me engano, para tentar combater essa ideia e de que provavelmente quando há uma ideia o mais importante é avançar. Não, eu não digo que o mais importante é avançar, é exatamente o contrário, que eu digo se a pessoa tem uma ideia de negócio que ele tem que avançar. Não, o que eu digo é, primeiro, para identificar os principais riscos do negócio, ou seja, quais é que são os principais riscos, e basicamente temos 5 riscos, que é o risco do mercado, o risco do empreendedor, da equipa, o risco legal, o risco financeiro e o risco operacional. São esses os principais 5 riscos. E depois identificar como é que pode mitigar esses riscos, até um ponto em que a pessoa se sinta confortável com o risco, porque as pessoas, se não se sentem confortáveis com o risco, não vão avançar. Se as pessoas ficarem confortáveis com o risco, já podem avançar. Muitas vezes eu dou conferências no mundo inteiro e muitas vezes os empreendedores falam comigo e andam à procura de investidores
e depois de falarem comigo, eu explico-lhes como é que eles podem fazer o negócio sem tanto risco e eles dizem, se é assim, para que é que eu vou precisar do investidor? Porque, na realidade, eu posso avançar sozinho, não é? Obviamente que muitos governos, e não estou a falar aqui de Macau especificamente, mas muitos governos dão dinheiro a fundo perdido aos empreendedores e por isso os empreendedores têm uma mentalidade que é, eu tenho uma ideia de negócio, preciso de dinheiro, que é o primeiro erro. Segundo erro, vou buscar dinheiro a fundo perdido ou de investidores de capital de risco. Por isso o Paulo defende que os Estados devem dar menos dinheiro a fundo perdido e apoiar mais a inovação e a tecnologia. Eu não compreendo porque é que os Estados dão dinheiro a fundo perdido da forma como eles estão a dar hoje. Eu acho que dinheiro a fundo perdido pode ser uma coisa interessante se o negócio falhar. Ou seja, se um Estado dá dinheiro a fundo perdido a uma empresa, essa empresa tem um sucesso enorme. Então porquê é que essa empresa não pode devolver esse dinheiro ao sistema para que possam apoiar outras empresas? Essa empresa já não vai precisar do dinheiro, o dinheiro foi muito útil. Se a empresa falhar, e não houve fraude, naturalmente, então aí o Estado considera a fundo perdido, mas não dar... as empresas não precisam de dinheiro, as empresas precisam essencialmente de clientes. E por isso, o Estado, em vez de dar dinheiro a fundo perdido, os empreendedores preferiam que o Estado pegasse nesse dinheiro e contratasse os serviços ou comprasse os produtos desses empreendedores. Porquê? Porque o dinheiro entra na empresa da mesma forma. E os empreendedores teriam uma situação para demonstração para outros potenciais clientes. E isso é muito mais importante, uma validação tecnológica, uma validação de mercado, é muito mais importante para uma empresa do que propriamente ter dinheiro no banco. Rui Ferreira, era isso que fazia a empresa pública de capital de risco? A empresa pública de capital de risco fazia e faz, que eu saiba, ainda algo que se chama missão pública para cobrir falhas de mercado. E, no fundo, o que o Paulo referiu agora mesmo chama-se uma falha de mercado, que é exatamente quando uma empresa que está a arrancar, por exemplo, não tem clientes, e é muito mais difícil atrair investidores quando não tem clientes, porque depois isto às tantas é o circuito fechado, ou a galinha e o ovo, não é? Porque só se investe em empresas que têm o tal poder de tração e de dar alguma rentabilidade a quem investe, porque não vamos esquecer, qualquer investidor só vai ter que ter rentabilidade na venda da sua posição. É assim que se faz dinheiro, porque gerar dividendos é muito difícil e só quando elas têm uma grande escalabilidade. Portanto, só há uma forma de fazer retorno para quem investe, é numa venda de posição com uma avaliação bastante superior àquela que entrou. Dito isto, para que se possa entrar, e o tema da avaliação também é muito querido e aqui o Paulo também poderá dar uma achega sobre isso, mas a questão é, para responder à sua pergunta, é que a empresa de capital risco pública tem aqui uma obrigação e, no fundo, houve uma iniciativa que eu posso dizer que tive responsabilidade nela e que foi bastante acarinhada pelo ecossistema em Portugal, que chama-se Innova ID, que foi precisamente para entrar ali numa fase do ciclo de vida das empresas, tinha um ticket muito pequenininho de investimento, estamos a falar de 100 mil euros na altura, agora foi reforçado para 150, que dava aquela credibilidade inicial, aquele investimento inicial, por exemplo, para as empresas começarem a procurar os primeiros clientes e até fecharem os seus produtos mínimos viáveis, que é aquilo que é necessário para fazer essa oferta e disponibilização dos seus produtos e dos seus serviços. E, no fundo, isso ajudava a obviar isto que o Paulo acabou de dizer e que diz muito bem no seu livro, que é a mitigação de riscos que existe no mercado. Portanto, isso é um exemplo de uma falha de mercado. Portanto, eu diria que uma capital de risco pública teria sempre essa obrigação de o fazer. Há outras, mas isto estamos a falar do ecossistema português, não vale a pena trazer para aqui, mas Macau, por exemplo, poderá ter esse interesse em ter, digamos assim, um efeito, não diretamente se calhar nas empresas, mas um efeito de co-investimento com outros investidores privados, precisamente para de ajudar a dinamizar esse risco inicial que os investidores, ou esse medo inicial que os investidores têm. Há pouco, quando falou nas startups, falou também dos unicórnios, e nós sabemos, ou pelo menos um exame português, sim, e para o cidadão, ou para o telespectador, ou ouvinte, menos, que acompanhe menos estes temas, pode ser estranho que de um momento para o outro uma empresa vale muitos milhões e, não digo no dia a seguir, mas com algum curto espaço de tempo, entra na falência. O que é que se passa? Ou a empresa vale X hoje porque está avaliada e depois, por qualquer motivo, desvaloriza. É isso que estamos a falar? É isso que estamos a falar, mais ou menos, porque a avaliação de uma empresa é sempre algo que é expectável e, portanto, estamos a falar de uma avaliação teórica. O que é, mais uma vez, eu retorno àquilo que disse há pouco. O verdadeiro retorno de qualquer investidor dá-se com a venda de uma posição financeira. Se ela for feita uma avaliação boa,
na altura da saída estamos tranquilos. Mas isso, tipicamente, o que acontece no mundo do capital risco é que as avaliações são revistas semestralmente. E, portanto, na prática, todos os semestres, até porque o regulador assim o obriga, é necessário haver uma avaliação que é feita até de forma independente para esse efeito. E, no fundo, quais são as métricas essenciais? Estamos a falar sempre daquilo que é a geração de valor acrescentado e aquilo que é a expectativa de crescimento. Mais uma vez, volta à expectativa de crescimento e de geração de cash flow futuro que aquela empresa tem naquele momento. E, na prática, quando há um unicórnio, é porque essa expectativa está demasiado... ou melhor, é uma expectativa que pode ser realista, mas é elevada, por isso é que dá origem a 1.000 milhões de euros, que é o que vale um unicórnio tipicamente, mas de repente, como disse bem, as coisas podem mudar. Temos um exemplo, chama-se Farfetch, não é? Que é um unicórnio que de repente, por razões diversas de mercado, deixou de ter essas avaliações e essa expectativa de crescimento e deixou de ser um unicórnio. Portanto, é um estatuto que é temporário, sempre temporário, tal como os outros estatutos, enfim, de qualquer empresa associada à sua métrica e à sua performance económica e financeira. Paulo André, neste momento em que, eu diria, como está o mundo, mesmo para o simples investidor ou para o investidor, há sempre dúvidas, porque o mundo está muito difícil, não só pelas guerras, mas também pelo que se passa nos Estados Unidos. É mais difícil criar estas empresas, é mais difícil arranjar investidores que apostem na inovação, ou o que se passa é também um desafio e uma oportunidade? Vamos ver, quando chove, há uns que choram de estar a chover e há outros que aproveitam para vender chapéus de chuva, não é? E por isso há um conjunto de fatores que pode levar os investidores a investir em empresas ou não. Em períodos de crise, onde há mais dificuldade de obter capital, nomeadamente junto da banca, os investidores têm uma oportunidade espetacular para poder entrar em empresas que sejam interessantes, a preços muito mais interessantes do que em tempos de grande abundância, porque um dos problemas que existe é, quando existe muita disponibilidade de dinheiro no mercado, as avaliações sobem muito. Os investidores muitas vezes são obrigados a investir porque, por exemplo, investidores de capital de risco, não estou a falar só dos business angels, estou a falar das sociedades de capital de risco, porque têm métricas que têm que acompanhar e estão a investir a grandes avaliações. E por isso depois vão ter perdas mais à frente. E isso é um grande risco. Se me perguntar quando é que eu prefiro investir em empresas, é quando existe crise. Rui, e há pouco o Paulo tinha dito que Macau estaria, ou está neste momento, como Portugal estava em 2007, para quem teve responsabilidades na empresa de capital de risco pública. O que é que mudou desde 2007 até agora em Portugal, por exemplo, nesta área? Eu calculo que terá mudado muito, ou pelo menos são essas as notícias que vemos todos os dias. Mudou muito. Mudou porque, enfim, para já apareceram investidores no mercado, e para que os investidores apareçam no mercado é preciso que hajam investimentos potenciais. E o ecossistema, de repente, isso aconteceu bastante nessa altura, como o Paulo disse, e concordo, porque eu acompanhei também em vida anterior muito perto essa evolução, e no fundo estamos a falar de 3 efeitos que eu considero absolutamente cruciais. Um primeiro, que foi digamos, a dinamização daquilo que são as entidades no território, que têm responsabilidade prevalece essa responsabilidade na dinamização de startups inovadoras. Já era certo que já existiam bastantes antes dessa altura, mas houve uma proliferação e uma especialização cada vez maior. Falo, por exemplo, em incubadoras ligadas a universidades, que por si só trazem, digamos, o produto da investigação e desenvolvimento como spin-off e que é bastante atrativo em termos de valorização de produto e serviço, que torna esses investidores também, enfim, como apetecíveis para investir nesses negócios. Falo de programas de aceleração que também proliferaram no país e com uma forma organizada para potenciar a aceleração das empresas constituídas. Portanto, não é só incubá-las e deixá-las depois à sua mercê. Também houve programas de aceleração que ajudaram precisamente a dar aquela confiança aos investidores que elas são aceleradas. E um programa de aceleração prevê aquilo que é muito importante, que já falámos aqui, que é ir procurar, por exemplo, os primeiros clientes. E terceiro, houve aqui também, enfim, aqui posso dizer que o Estado apoiou, mas de uma forma inteligente,
Eu diria que o que o Paulo disse é a atribuição de incentivos a fundo perdido está lá sempre presente, mas de forma inteligente ainda identificou alguns mecanismos de apoio indireto ao ecossistema, nomeadamente aos próprios investidores. Ele próprio sabe disso, mas, por exemplo, aos Business Angels, nessa altura ele foi responsável por isso, falo por ele, mas ele dirá. E segundo, também o sistema de cofinanciamento e de fundo de fundos para capitais de risco e alguns sistemas também de incentivo fiscal que ainda hoje existe e estão em vigor, nomeadamente uma coisa chamada CIFID, que ajudou os capitais de risco a trazerem capital e alavancarem o capital privado por 1, 2, 3 vezes aquilo que tinham ao seu dispor para investir. Portanto, tudo isto conjugado e mais, um último fator, foi, digamos, a colocação na boca do mundo, ao nível internacional, daquilo que é o potencial de Portugal. O melhor exemplo é trazer o Web Summit para... Eu ia perguntar, esse grande evento da tecnologia tem aqui um papel, ou acabou por representar um papel muito importante para Portugal naquilo que é a afirmação de Macau no mundo nesta área? Eu diria que sim, porque acabou por ser, ainda hoje é, um evento de referência mundial em que todos os anos, em novembro, se juntam todo o ecossistema internacional ali. Apesar de haver ali, digamos, uma transversalidade naquilo que é o digital, o web, não é? Mas acabou por se estender bastante a outro tipo de áreas e no fundo já é uma referência anual, uma feira quase obrigatória, apesar de haver outras no mundo, e aqui também há. Enfim, há um evento chamado Beyond, não é? Que acontece todos em maio, salvo erro, em que também começa a ser já, digamos assim, bastante interessante e procurado. Em Lisboa acabou por fazer isso desde essa época, já foi passado uns anos, já não foi em 2007, já foi em 2016, salvo erro, e acabou por também ajudar a que essa dinâmica acontecesse no próprio ecossistema. Depois isto é como um efeito bola, não é? Neve. Começam a aparecer mais, começam a surgir mais empresas, começam a aparecer mais investidores e depois trouxe um fenómeno também, que eu só concluo aqui, foi atrair investidores, empreendedores internacionais para se estabelecerem em Portugal. Acabaram por haver algumas dinâmicas, como um Startup Visa, que é uma iniciativa dinamizada pelo IAPMEI, que permitiu também abrir essa possibilidade e as próprias aceleradoras também tiveram, digamos, uma procura bastante interessante. O exemplo é Lisboa, que começou mais recentemente a anunciar-se como uma fábrica de unicórnios e que a maior parte dos empreendedores que apoia são até estrangeiros que lá estão para dinamizar os seus negócios. Portanto, houve aqui uma confluência de vários fatores. Nesse aspecto, Portugal entrou na moda? Eu acho que eu concordo 100% com o que o Rui disse, há aqui um fator indireto que aconteceu, na minha opinião, que foi o facto de muitos destes empreendedores virem a Lisboa ao Web Summit, conheceram Portugal, gostaram imenso de estar em Portugal, comer, o tempo, as pessoas, e começaram a pensar porque é que não venho aqui viver em Portugal. E muitos desses empreendedores e investidores começaram a instalar-se em Portugal e por isso Portugal, o ecossistema em 2007 era um ecossistema essencialmente de portugueses e hoje já não é assim, tem muito estrangeiro que é bem-vindo a Portugal e tem muito investidor também que vive em Portugal e que criou os seus fundos. Aqui o principal fator de diferenciador, há dois fatores diferenciadores que aconteceram em 2007 e o Rui referiu, tem a ver com a disponibilização de fundos por parte dos investidores Business Angels e dos capitais de risco através de fundos de co-investimento com o Estado. E isso é muito importante e é uma situação que Macau pode replicar também aqui para a questão dos Business Angels. Eu apoiei muitos países no lançamento de iniciativas para a dinamização das comunidades de Business Angels e a iniciativa que tem mais sucesso, mas de longe, é a criação de fundos de co-investimento, em que o Estado diz se o Business Angel investir num determinado negócio, o Estado também investe nesse negócio e permite ao investidor comprar a posição do Estado, passado um conjunto de anos, por um valor que tem o valor que o Estado investiu, mais uma taxa de juros. Foi assim que, por exemplo, Israel se tornou a Tech Nation, porque foi atrair capitais de risco, nomeadamente a Sequoia, foi atrair capitais de risco nos Estados Unidos, dando essa possibilidade a esses capitais de risco de comprarem a posição do Estado nas empresas
com uma pequena margem, e isso dá um upside enorme aos investidores. E por isso Macau, eu acho que tem aqui uma possibilidade, uma oportunidade gigantesca de, como não tem aqui legacy para trás, pode fazer as coisas bem logo desde o início. Não precisa de fazer os erros que foram cometidos em muitos países. Nesse aspecto, o que é que Macau devia fazer no futuro? Como disse há pouco, Macau tem os instrumentos, está no ponto de partida, em minha opinião. E na prática agora o que precisa é de uma dinamização do sistema. E essa dinamização pode ser, obviamente, continuada pelo Governo, que está a fazer um excelente trabalho de suporte, dinamizá-la pela iniciativa privada, e aqui temos o exemplo da rede Business Angels, que foi anunciada também esta semana e que é dinamizada por, enfim, empreendedores privados, ou investidores privados neste caso. Depois temos a questão dos concursos, novamente, como eu disse, que já estão a criar, digamos, algum reconhecimento até para atrair empresas dos países que expressão de língua portuguesa, que estão também a olhar para este território como uma ponte de entrada no mercado da China, devido à relação que existe histórica, e no fundo a língua ajuda bastante nesse ponto de vista, e toda aquela questão cultural entre o Ocidente e o Oriente. Portanto, Macau pode-se estabelecer claramente como um grande hub, fazer a ponte entre as duas culturas, aqui é inegável, e aqui sim, é mais uma lógica também de marketing, de divulgação, de saber os primeiros casos de sucesso serem muito divulgados lá fora, e depois também haver um acompanhamento, que eu acho que aqui é que é a chave de sucesso daquilo que pode acontecer nos próximos anos, é haver um acompanhamento próximo desta rede e deste ecossistema. E isso tem que ser feito localmente, e aí sim, identificar um conjunto de instituições, e enfim, temos um conjunto de pessoas que possam ajudar, digamos, o Governo nessa senda. Portanto, acho que aí tem um grande desafio. A prova disso, só para dar aqui um ponto, a prova disso é, depois de ser anunciado a criação da rede ontem de Business Angels aqui em Macau, eu já recebi uma série de chamadas e de mensagens de redes internacionais a dizer: epá, põe-me lá em contacto com a pessoa, com os Business Angels aí, porque a gente gostava de fazer uma parceria. Ou seja, as pessoas veem uma dificuldade de ir diretamente à China, de fazer investimentos em China ou fazer parcerias na China, mas veem Macau como a interface ideal para fazer uma entrada na China. Mas deve ter criado um fundo para isto? Não, a rede Business Angels está criada e por isso vai funcionar. Agora, a questão é, nós podemos criar a rede, mas se não houver incentivos para que os investidores possam investir, os investidores não vão investir. E se a percepção geral é que investir em startups é um negócio de alto risco, os investidores não vão investir, e por isso é preciso que o Governo crie mecanismos que diminuam o risco de investimento por parte dos investidores privados. Não é substituir só os investidores privados têm que correr risco, mas permitir que o upside aos investidores, no caso do negócio correr bem, possa ser maior. Ou seja, que é aquela questão que é a simetria na saída, que é o Estado poder vender ao privado a sua participação a um preço simpático, ou seja, ao valor que investiu, mais um pequeno ganho, mas não ao valor de saída. E isso é a melhor forma que Macau pode fazer para lançar e ter uma comunidade muito forte de investidores de Business Angels. Em Portugal não havia Business Angels em 2007 e nós criámos as primeiras associações, mas até 2010, quando foi feito o primeiro fundo com investimento de Business Angels, não houve nada significativo. Houve alguns investimentos, sim senhor. Foi a partir do fundo com investimento de Business Angels de 2010 que Portugal explodiu do ponto de vista dos Business Angels e muitos desses Business Angels posteriormente vieram a criar sociedades de capital de risco. Ou seja, como eles começaram a demonstrar que tinham capacidade de fazer investimentos, de selecionar as empresas e de acompanhar, houve pessoas a dizer: não, mas eu também quero investir. Então eles criaram sociedades de capital de risco e recebem dinheiro de terceiros também para investir em empresas. E por isso, essa é uma iniciativa que eu recomendaria fortemente aqui ao Governo de Macau, se pode fazer uma recomendação, do ponto de vista do que é que correu bem na maior parte dos países. Nós, por exemplo, só para terminar, nós temos, por exemplo, na América Latina, uma iniciativa do Banco Mundial de apoiar redes de Business Angels, mas sem a questão do fundo com investimento. Não funcionou. A maior parte das redes desapareceu após o apoio.
e por isso... Portanto, considero que o fundo de cofinanciamento é aqui co-investimento é fundamental. Esse será, há duas medidas que são fundamentais em mercados, que é o fundo de co-investimento e incentivos fiscais. O problema aqui em Macau é que, como não há muitos impostos, não é? Os incentivos fiscais não vão ter grande efeito, não vão ter grande resultado, e por isso a única medida que de facto que existe aqui que possa ser utilizada pelo Governo é o fundo de co-investimento para Business Angels. Rui, olhando para Macau, devemos olhar para Macau com a Grande Baía, que é hoje fundamental, e a potencialidade, porque Macau é um mercado mais pequeno, a Grande Baía tem as potencialidades que conhecemos, portanto devemos ser mais amplos, digamos assim, na abrangência. Sem dúvida, ainda discutíamos isso na sequência do último evento em que tivemos presentes, em que, por exemplo, Macau estando nessa interface, pegando aqui no termo que o Paulo utilizou, há algo que nós temos testado isso, agora com os contactos últimos que temos feito, pode ser uma espécie de uma antecâmara de acolhimento de empresas, por exemplo, olha, não só as que vêm dos países de expressão portuguesa, Portugal, Brasil, enfim, os países africanos, como também de outras paragens da Europa, que possam, digamos assim, ficarem temporariamente, ou até mesmo, enfim, de uma forma mais permanente, incubados aqui em Macau, mas que tenham também treino e formação naquilo que é a cultura de fazer negócio, a forma de fazer negócio com o Oriente, para que essa antecâmara seja bastante eficaz desse ponto de vista e de os preparar esses empreendedores que queiram vir para aqui, precisamente para entrar depois na Grande Baía, nos outros hubs que já estão ativos e bastante ativos para esse efeito. Porque isto, digamos, reduz substancialmente o risco de insucesso para quem quer entrar diretamente num mercado gigante e tão desafiante como o da China, como também do lado da China, esse acolhimento é muito bem visto porque pode ajudar de uma forma muito mais fácil e ágil que aconteça o milagre da expansão e da atração e de arranjar mais clientes dentro da mainland. E, portanto, na prática, eu diria que Macau pode ter aqui um papel absolutamente fundamental nessa charneira. Paulo, e relativamente a esta questão, isto faz-se sempre com gente mais jovem ou não é necessário gente mais jovem e mais preparada? Isto, fomos para o exemplo de Portugal, o que é evidente é que parece que é claro que as jovens gerações são bem preparadas, depois a questão se tem emprego em Portugal ou não é outra questão, mas é fundamental a formação também. Eu gosto de dizer aos empreendedores que a idade para mim não conta. O que conta é se eles têm um produto ou um serviço que tenham clientes que queiram comprar o produto por aqueles preços, naquelas condições. Se eles tiverem, para mim está tudo bem. Dizer que uma pessoa que tem mais anos de experiência, que tem uma rede de contactos enorme, que não é tão bom, o que interessa é um jovem sair da universidade, eu não concordo com isso. Eu prefiro investir em alguém que tenha 45 anos, 50 anos, que tem uma rede de contactos enorme, tem clientes, tem experiência, do que investir num jovem que sai da universidade, não tem ideia de como é que há de contactar com o mercado, tem só uma ideia no PowerPoint e por isso, mas naturalmente projetos mais disruptivos à partida virão de uma comunidade mais jovem. Mas quando estamos a falar de uma comunidade mais jovem, não é uma comunidade que sai da universidade e que cria logo um negócio, não é? Muitas vezes eles têm que ganhar experiência em empresas e ter know-how, acesso a mercado e depois é que podem fazer, então lançar-se nesse negócio que eles querem. Eu acho que relativamente à questão da Grande Baía, existem 3 razões fundamentais porque é que alguém da Europa ou dos Estados Unidos pode vir para Macau. Primeiro, buscar clientes, ou seja, como é que Macau pode ser uma plataforma para estas empresas poderem obter clientes dentro da mainland e aqui na Grande Baía, naturalmente, primeiro aspecto. Segundo aspecto, captar dinheiro. Eu diria que esta, se calhar, não é a parte mais importante, mas a terceira é obter fornecedores, ou seja, fazer ligação com fornecedores da mainland, Hong Kong e também aqui de Macau. E por isso, havendo estas 3 razões, se nós conseguirmos aqui em Macau ter acesso a fornecedores e permitir
ter aqui uma plataforma de fácil entendimento com fornecedores da mainland, eu acho que Macau tem aqui um grande potencial de crescimento. E nós temos aqui esta ligação de Portugal com Macau, e eu acho que temos que pôr isto a funcionar. Ou seja, deixar só de conversas e da amizade e da saudade e do fado e do pastel nata e pormos as coisas a funcionar e fazer negócios, porque eu acho que isso tem aqui um potencial enorme. Rui, nas mesmas... Macau, há um setor que é dominante e que continuará a ser dominante, apesar da tentativa há muitos anos do governo para que o modelo económico fosse outro. Que áreas é que o Paulo identifica, ou que o Rui identifica, que possam ser mais atrativas para um investidor que vem de fora, dos Estados Unidos, da Europa, de Portugal? Bom, nós de certa forma estamos um bocadinho influenciados por aquilo que são as prioridades que nos foram apresentadas pelo próprio Governo. Aliás, nas sessões onde nós estivemos presentes, há sempre aquela lógica do 1+4, que é o setor tradicional, que acabou de referir, e no fundo, e esse, para quem está de fora e quem visita pela primeira vez o território, é aquele que é natural e que não deve deixar, digamos assim, de estar nessa prioridade, porque é o motor económico da região, mas apercebemos que existem outras 4 prioridades. E são 4 prioridades que para nós também, enfim, como também visitantes e acompanhantes deste ecossistema que está a nascer, parecem-nos bastante interessantes e promissoras. No fundo, aquilo que é tudo ligado ao digital, e no fundo é um mundo muito transversal, a ligação àquilo que é a medicina tradicional chinesa, à parte da farmacêutica, que ainda tivemos a oportunidade de visitar, ainda hoje, por exemplo, uma instituição bastante relevante nessa matéria aqui de ponta. Temos também a parte da ligação à economia do espaço, a parte de satélites, que também foi identificada como uma prioridade e, portanto, acho que essa ligação pode ser natural. E, por fim, temos a parte também ligada àquilo que é toda enfim, dentro do território, o próprio digital já o tem, mas existe aqui, de facto, há uma especialização nestas áreas. E, portanto, eu diria que o Governo delimita essas orientações e, no fundo, se for devidamente o ecossistema orientado para apoiar nestas áreas, então, se calhar, o sucesso virá aí. E, portanto, porque as infraestruturas, mais uma vez, existem e, portanto, elas têm que ser dinamizadas. Faltou-me uma, peço desculpa, que era o desenho de microchips. Era essa que eu estava há pouco a dizer. Portanto, no fundo, foram essas 4 áreas que estavam, digamos assim, identificadas como prioritárias. Portanto, se assim for, no fundo, para além daquela que é a principal atividade, julgamos que, se for essa a especialização, excelente. Mas não deixa de haver algo curioso que também debatemos, por exemplo, na sessão de ontem, no painel, que é evitar a sobreposição de especialização com aquilo que acontece aqui à roda. E temos Hong Kong e temos também todas as outras grandes cidades aqui que têm uma certa especialização. Portanto, não vale a pena haver sobreposição. Não vale a pena competir com quem, à partida, tem mais potencialidade. Não vale a pena. E Portugal, nós também temos esse conhecimento desde os tais 2007. Qualquer Câmara queria ter uma incubadora, para defender muito o seu território e não correu bem. Hoje em dia, envolvidos estes anos todos, a lógica da especialização é o caminho e, aliás, todos os apoios que já existem, até de fundos europeus em Portugal, têm essa prevalência, que só se houver essa especialização é que eles aparecem. Portanto, tem tudo para resultar se houver essa especialização. Paulo, nada disto se faz sem a digitalização. É verdade. Hoje. Portanto, esse é um caminho inevitável, digamos. Sim, essa digitalização é como precisamos de beber água e de respirar o ar, não é? Ou seja, isso tem que estar lá em qualquer setor. Isto vai reforçar ainda mais o poder das tecnológicas, que já têm um poder. Não, porque a tecnologia pode ser usada pelas startups e não estar independente dessas tecnológicas, não é? Por exemplo, fornecimento dos ERPs, ou seja, são aqueles sistemas de gestão das empresas, existem muitos fornecedores a nível mundial, não existe o risco não existe só 2 ou 3 fornecedores a nível mundial e por isso não existe esse risco de ficar dependente só de um fornecedor ou de 2 fornecedores. Rui, e ainda relativo a esta matéria, quando estamos a olhar para isto, onde é que entra aqui a inteligência artificial? A inteligência artificial entra em tudo, está presente em tudo. Aliás, há uma expressão
que é dita, ainda ontem falámos sobre isso, onde houver a expressão inteligência artificial, qualquer investidor está logo bastante atento, não é? Porque é uma tendência absolutamente incontornável hoje em dia naquilo que é a evolução tecnológica. Portanto, eu diria que na transversalidade ela pode estar em tudo. Ainda na competição que nós tivemos no painel de avaliação, apareceram projetos na área da agricultura, na área do espaço, na área da medicina, naturalmente. Todos eles tinham, até da parte do entretenimento, da publicidade, todos eles tinham inteligência artificial por trás. E, portanto, hoje em dia, qualquer projeto que não tenha inteligência artificial passa a não ser atrativo, por forma natural, não é? Portanto, é incontornável que isso aconteça. É uma oportunidade e não um risco. É uma oportunidade, a inteligência artificial é uma oportunidade para fazer disrupção de muitas indústrias que existem. Agora, temos de ter algum cuidado para não ir ao exagero, não é? Ainda me lembro, há um mês recebi um projeto de um empreendedor que queria fazer um site online para as pessoas poderem fazer a marcação do corte de cabelo, etc. Não é? Mas aquilo era-me vendido como coisa do outro mundo com inteligência artificial, não é? Aquilo de inteligência artificial não tinha nada, não é? Mas pronto, mas aquilo tinha lá a palavra inteligência artificial e por isso mesmo qualquer dia temos os empreendedores que querem fazer uma pastelaria e vão dizer que aquilo é com inteligência artificial. Mas pronto, mas a inteligência artificial pode ajudar uma pastelaria, como pode ajudar uma empresa de marcação de cortes de cabelo, mas é preciso ter algum cuidado com o exagero. A inteligência artificial tem uma vantagem, é que reduz muito os riscos e as necessidades de investimento por parte dos empreendedores. Ou seja, um empreendedor pode fazer uma carta a potenciais fornecedores em chinês, perfeito, com a inteligência artificial, não precisa de estar a contratar especialistas que vão demorar muito tempo. Consegue fazer um site em 2 ou 3 horas, tem um site pronto a funcionar, pode inclusive desenvolver software em poucas horas, ter o software também a funcionar, um logotipo também e ter inteligência artificial a comercializar os seus produtos em plataformas como a Amazon, a Alibaba, etc. E por isso a inteligência artificial vem aumentar a oportunidade de empreendedores de qualquer parte do mundo, isto é muito importante, de qualquer parte do mundo, de serem empreendedores. É uma possibilidade, digamos, mais mundial, digamos que nos países menos... É preciso ter tecnologia, mas hoje é mais fácil, pegando aqui no exemplo que estava a dar o Paulo, relativamente à inteligência artificial, que um país menos desenvolvido possa também competir neste mercado tão competitivo? Ou abre também essa oportunidade? Abre essa oportunidade, sem dúvida. E por isso é que a ligação àquilo que é a economia real, ela vai estar sempre presente. Agora, obviamente que vai depender de 2 coisas que são fundamentais. Para já, recursos humanos especializados no desenvolvimento das soluções. Para isso é preciso haver formação, é preciso haver quem possa também apoiar essa existência de recurso humano especializado, que num país em desenvolvimento é mais difícil. E, portanto, isto é também o papel das universidades. Com certeza, o papel das universidades. O segundo ponto é que também hajam condições técnicas, nomeadamente internet, porque sem internet a inteligência artificial pouco, digamos assim, eficaz apesar de haver soluções offline, não é? Mas, de qualquer das formas, tem que haver estas 2 condições absolutamente essenciais e, portanto, eu diria que os países em vias de desenvolvimento, apostando numa infraestrutura deste género, não sendo uma prioridade, mas tendo-a prevista, nem que seja de forma faseada, vão lá estar de certeza. E, se calhar, até com um potencial muito maior do que acontece nos países onde já está subejamente desenvolvida, porque lá está. E agora vou-me pôr outra vez na pele do investidor, não é? Porque enquanto num país em que está tudo por fazer, ou quase tudo, a expectativa de crescimento e de retorno é muito maior naqueles em que já está tudo feito. Portanto, a oportunidade está também aí. Paulo, e quem vai ganhar esta guerra da tecnologia? Os Estados Unidos, a China, a Europa, há quem diga, o Paulo vive em Londres, que se atrasou um bocadinho, para não dizer muito. Sim, eu acho que a Europa, devido a inúmeros problemas, perdeu aqui um bocadinho o ritmo e pôs-se ali no meio de burocracias
que dificultam o espírito empreendedor. Há agora uma tentativa da Comissão Europeia de tentar ainda ganhar algum espaço, mas eu acho que esta questão dos Estados Unidos ou da China depende dos mercados, ou seja, há mercados em que a China claramente é líder incontestado, há outros mercados em que os Estados Unidos são líderes incontestados e há outros mercados em que a Europa é incontestada. Há uma questão agora que é com esta questão das tarifas. Há uma desregulação um bocadinho a nível mundial, em que existe um receio por parte das empresas de estar dependentes de um determinado mercado. Aquela questão da eficiência total, maximização do lucro, ir buscar o produto ao fornecedor mais barato, que tenha qualidade, naturalmente, e muitas vezes da China, deixou de ser tão prioritário para ter segurança de abastecimento e, por isso, muitas das empresas na Europa e nos Estados Unidos começaram também a tentar ter fornecedores locais mais próximos para o caso de acontecer uma disrupção do mercado internacional. Aliás, temos o caso da Alemanha, em que a questão correu mal com a dependência que tinha da Rússia. Exatamente. A Alemanha, esse é um caso. Por isso eu acho que existe aí... o mundo é diferente, isso traz novas oportunidades, mas também para o mercado chinês, que estavam dependentes de alguns produtos do mercado europeu e do mercado americano, isso também é verdade. E por isso a China também tem aqui uma oportunidade de integrar um conjunto de tecnologias e um conjunto de produtos que eram fornecidos pelos Estados Unidos ou pela Europa. Não faz sentido aquela questão de, às vezes, se ter um pouco medo. Uma fase, a China fornecia tudo, mas eu penso que estamos numa nova fase e já se percebeu que a China, neste momento, o que fornece é, sobretudo, tecnologia também. Sim, é verdade. As cadeias de abastecimento estavam muito dependentes da fábrica do mundo, como é conhecida, mas hoje em dia, de facto, e isso aconteceu bastante na crise recente da Ucrânia, desde a invasão da Ucrânia, não é? Onde as cadeias de abastecimento, pelo incremento das matérias-primas do preço, começaram a procurar alternativas e há aquela lógica, pelo menos na Europa, que é a reindustrialização da própria Europa e os incentivos vão ser todos também, muitos deles orientados para aí. Mas a China, obviamente, vai estar sempre à frente, na minha opinião. Sempre à frente porque tem uma capacidade hoje em dia absolutamente fantástica de ir um bocadinho além e muito à frente dos outros. E, portanto, por aí eu diria que a China tem essa vantagem de estar muito à frente desse... E depois, obviamente, aproveitando aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, pode haver aqui também um aproveitamento desse ponto de vista. A Europa, estando no meio, só tem que reagir, como o Paulo dizia, e reagindo, diria, com medidas que sejam bastante objetivas, porque a Europa, como se costuma dizer, era os Estados Unidos inovam, a China copiava já não, agora inova também, e a Europa regulamenta. Portanto, este paradigma vai mudar. Agora é a China que se calhar inova, a Europa vai ter que também inovar, portanto todos vão ter que inovar. E portanto isso vai ter que ser a chave de sucesso, não é? Paulo Andrés, mas olhando para aqui, hoje olha-se muito para a China, mas provavelmente o olhar devia-se um bocadinho mais abrangente, porque há uma série de países, até pela população, a Indonésia e outros que são muito grandes, mas também não é só a China hoje na Ásia, há mais para lá da China. Nós vemos isto neste momento com a questão das tarifas, desta guerra das tarifas, que muitos fornecedores que começaram a olhar para o Vietnã, começaram a olhar também para a Índia, essencialmente para a Índia, como uma alternativa à questão da China, e obviamente isso é uma ameaça para a própria China. Claro que a China tem aqui outras ferramentas de consumo interno, de promoção do consumo interno, mas o mercado está a evoluir, existem vários riscos, é preciso as empresas estarem preparadas, tentar mitigar esses riscos e não estar dependentes só de um país, de um fornecedor ou de uma determinada tecnologia para os seus produtos, e por isso uma diversificação do risco é sempre aconselhável. Não se percebeu ainda qual é a dimensão desta crise que, digamos, as medidas do Presidente Trump vão provocar ou estão a provocar. O resultado... Até porque há pouco falamos na academia, o Presidente francês ou França tentou logo atrair todos os cientistas e todos os professores que estavam a sair das universidades. Isto pode ter algum efeito, por exemplo, num país como os Estados Unidos,
a saída de muitos quadros qualificados na área da universidade acabará, ou os Estados Unidos valem porque valem e conseguirão resistir a tudo isto, até porque não sabemos se é uma dimensão de 4 anos ou se terá continuidade. Eu julgo que é ou se nestes 4 anos terá continuidade depois das eleições de 2026. Eu julgo que por aí pode ser um fenómeno temporário, mas que impacto vai ter, vai. E, no fundo, o exemplo que acabou de referir da saída de quadros essenciais, cada vez, enfim, por razões internas para outros países, começando pelas universidades, que é um excelente exemplo, isso vai ter impacto. E, no fundo, há outra questão também que eu julgo que é muito importante. Nós que temos acompanhado o ecossistema português empreendedor há bastante tempo, havia aquela tendência de que o primeiro país internacional a explorar, para além do teste que era feito em Portugal e na Europa, era ir para os Estados Unidos. Hoje em dia já não está a acontecer isso. As empresas já não estão a ter, as startups já não têm motivação, se calhar, a ir para lá, estão à procura de outras paragens para fazer a sua primeira experiência à séria internacionalização. Portanto, o que é que lhes sobra? Ou vão para a Europa, ou então, cá está, voltamos à conversa de Macau. Podemos aproveitar Macau com esta facilidade para entrar no mercado como este aqui à porta. E para responder à sua pergunta, enfim, de outra forma, eu diria que impacto vai ter, só nem seja pela mudança, digamos assim, geoestratégica da reorientação da criação de valor. E agora, há uma coisa que é certa, existe aqui, não só em Macau, como também na própria Europa, devido à sua centralidade e agora vou falar só em concreto de Portugal, e temos o factor comum com Macau, que é uma centralidade de 3 continentes, a própria América Latina e América do Sul e América do Norte e África, não esquecemos da África. Portanto, há aqui uma ponte bastante interessante com a Ásia e, portanto, isto pode ser bastante explorado a partir de Portugal e, mais uma vez, o spot mais interessante pode ser aqui neste território, para poder fazer esta ligação com o resto do mundo. E quando falamos há pouco Macau, país de língua portuguesa, Portugal, nos países de língua portuguesa há grandes possibilidades, ou quando falamos de países de língua portuguesa, os países são um pouco diferentes uns dos outros, como é? Sim. São diferentes, com certeza, mas eu tenho em mente que há 3 que destacam claramente. O Brasil, por razões óbvias, não é? E o Brasil, são muitos Brasis dentro, não é? Sendo um Estado federado, mas existem, de facto, os brasileiros. Aliás, nós tivemos prova disso, mais uma vez, na iniciativa que acompanhámos ontem, tivemos cerca de 11 empresas brasileiras a apresentar os seus projetos, portanto, significa que o Brasil está muito atento aqui a este mercado e vice-versa, não é? E vice-versa. Segundo, temos em África um país que eu considero muito promissor, que eu estou a acompanhar bastante perto, chama-se Angola. Angola está a dar uns grandes passos na dinamização do ecossistema empreendedor e, portanto, pode vir a ser uma grande surpresa. Depois temos aquele que é o mais estável deles todos, que é Cabo Verde, onde já existe inclusivamente uma comunidade de investidores bastante ativa. Existe um fundo gêmeo da Portugal Ventures, por exemplo, lá, que apoia bastante o ecossistema. Portanto, temos ali 2 países que se estão a destacar. Os outros ainda têm algum caminho para percorrer. São Tomé, pela sua especialidade, também é muito pequenino, mas também é muito promissor. Os outros têm questões, enfim, políticas, que ainda têm que, enfim, evoluir um bocadinho mais na sua estabilidade. Mas, sim, a resposta é que podem vir tempos promissores a esse nível. Paulo André, já disse aqui várias vezes que vive em Londres e como é que é hoje a realidade inglesa para quem vive lá, depois de não estar na União Europeia, embora agora as questões da guerra tenham aproximado um pouco mais o Reino Unido. Eu acho que houve a questão do Brexit, trouxe ali um conjunto de desafios ao governo inglês, nomeadamente, por exemplo, a falta de condutores de caminhões, que foi, por exemplo, e que isso levou à falta de produtos nos supermercados. E são, pronto, tudo processos naturais que, devido a uma saída da União Europeia, foi uma coisa bastante drástica e por isso teve ali alguns fatores. Agora, as pessoas diziam que Londres que ia cair muito e eu não vejo isso. Eu vejo Londres com uma capacidade de atração
cada vez maior. Vejo Londres como... estão lá todas as culturas, estão lá todas as pessoas do mundo veem como Londres como um centro a nível mundial, semelhante a Nova Iorque, mas relativamente a mercados financeiros, Londres é o principal mercado. E nesse aspecto eu não vejo que exista grandes problemas. Existe, obviamente, alguns riscos, mas eu acho que as coisas estão-se a resolver e alguns acordos que são feitos com a União Europeia, nomeadamente, por exemplo, de acesso a fundos europeus por parte das startups inglesas, isso já existe neste momento. Não houve uma grande diferença para as próprias startups. Por exemplo, em Londres, em Inglaterra, eles têm uma coisa que é o Seed Enterprise Investment Scheme, em que permite aos investidores que investem em startups inovadoras reduzir 50% do seu imposto que teriam que pagar anualmente. E por isso isto é um incentivo muito interessante e por isso é que Londres continua a ser o principal mercado de startups a nível europeu. Um bom exemplo. Rui, para terminar, uma ideia. Daqui a 10 anos, provavelmente, se voltarmos a falar neste estúdio, a realidade de Macau nesta área será diferente? Com certeza que vai estar. Estou muito confiante que vai estar. Porque uma coisa curiosa, que aquilo que eu tenho sentido agora com o conhecimento mais próximo da realidade do território, é que quando é para fazer, vai acontecer. E aqui, de facto, se as condições de implementação forem reunidas, que é o próximo passo, porque, como disse há pouco, está tudo preparado e as pontas de lança já estão na casa da partida. Daqui a uns anos, com certeza que Macau vai estar na boca do mundo. É a minha expectativa. Paulo, sai daqui mais otimista? Eu saio daqui muito otimista, fiquei muito entusiasmado de ver investidores de Hong Kong, da China, e há um ano, eu estive aqui há um ano e não tinha visto isso, e por isso algo está a mudar, existe expectativa, eu vejo aqui como uma grande expectativa, as pessoas estão a dizer algo vai acontecer em Macau e por isso é importante não defraudar essa expectativa e a bola está, eu diria, do lado do governo para não fazer erros e marcar golos. Paulo Andrés, Rui Ferreira, muito obrigado por terem vindo à TDN. Muito obrigado. Muito obrigado. A entrevista com Paulo Andrés e Rui Ferreira está a partir de agora disponível nas plataformas digitais da TDN.